Olá, meu nome é Mônica César, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ e estou aqui hoje para dar algumas orientações sobre como preparar um seminário acadêmico. O seminário é um método de estudo e atividade didática específica de cursos universitários e é muito utilizado. Ele busca levar os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado tema a partir de estudos e do trabalho em equipe. A preparação do seminário. Em geral, o professor divide a turma em grupos e indica um texto base sobre os temas das apresentações dos grupos. O grupo, no entanto, não deve limitar a abordagem do tema ao texto base indicado pelo professor. Deve recorrer a outras fontes bibliográficas, realizando um levantamento. Os membros do grupo devem fazer uma leitura analítica do material de estudo levantado. Mas no que consiste a leitura analítica? Ela é composta pela análise textual, que corresponde à preparação do texto. Busca-se ter uma visão de conjunto e fazer uma esquematização geral do texto. É composta também pela análise temática, que corresponde à compreensão do texto, da mensagem do autor, do tema, do problema, da tese, do raciocínio desenvolvido e das ideias principais e secundárias. Já a análise interpretativa corresponde à interpretação do texto propriamente dita. Busca-se contextualizar a vida e a obra do autor, situar a sua filiação filosófica, teórica, as suas influências, os pressupostos e também a crítica que é feita à sua obra. Depois vem a problematização, que se refere à discussão do texto, através do levantamento e debate das questões relacionadas com a mensagem do autor. E, por fim, a síntese, que é a reelaboração do texto a partir da reflexão pessoal, do raciocínio personalizado e da redação própria do leitor. Com o grupo já formado, parte-se para a primeira reunião, que é uma reunião de organização. Cada grupo deve definir um coordenador e proceder à distribuição das tarefas. O coordenador anotará os compromissos de cada integrante para a próxima reunião. Todos deverão cumprir as suas tarefas de estudo com leitura prévia do material de consulta sobre o tema. Na reunião seguinte, o coordenador, através de pesquisa feita previamente, fornece material de trabalho para o grupo. Os membros do grupo apresentam o resultado de suas tarefas de estudo e expõem o conteúdo das fontes consultadas. O coordenador e os demais membros apresentam então sua compreensão e interpretação dos textos estudados e levantam questões para a discussão geral. A terceira reunião corresponde ao debate e à formação do consenso. Nessa reunião é feito o debate sobre as ideias principais e os argumentos centrais que serão expostos no trabalho, estabelecendo uma abordagem crítica do tema. O grupo deve estabelecer um consenso quanto ao desenvolvimento da apresentação do seminário para então elaborar o texto roteiro. Na quarta reunião, o grupo deve comparar as várias compreensões do tema pelos seus membros para a elaboração do texto roteiro do seminário. Como o seminário é um trabalho essencialmente de equipe, pressupõe o empenho de todos e não apenas do coordenador do grupo. Assim sendo, todos os participantes devem colaborar na elaboração do texto para poder ter uma efetiva participação nos debates do seminário. Vamos apresentar agora os componentes do texto roteiro. O primeiro componente é o sumário. O sumário é o esquema geral, a estrutura da redação do texto. Divide-se o texto nos vários subtemas tratados, indicando os momentos essenciais do texto. E, de acordo com a análise temática, o grupo elabora uma síntese da exposição dos autores estudados. Na sequência, vem a introdução. A introdução é uma apresentação geral do tema do seminário e corresponde à análise temática.
deve constar a perspectiva de abordagem dos autores estudados, contextualizando sua obra e pensamento. Na sequência, vem o desenvolvimento, que corresponde à visão de conjunto do tema tratado, e assinalam-se os principais conceitos e ideias dos textos estudados. O próximo componente do texto-roteiro é a problematização. A problematização, ela corresponde ao levantamento de questões para a discussão das ideias veiculadas pelos textos estudados. Cabe ao coordenador entregar aos demais um conjunto de questões que exigirá pesquisa e reflexão para que sejam respondidas e debatidas no grupo. A seguir vem a síntese e as conclusões. Nesse componente devem ser apresentadas as abordagens e o tratamento das questões formuladas, de modo que todos os membros do grupo tenham oportunidade de expor seus pontos de vista no seminário. E, por fim, são relacionadas as referências utilizadas sobre o tema. Assinalam-se os textos específicos consultados pelo grupo durante a sua pesquisa para a preparação do seminário. Com relação à apresentação do seminário, pode ser seguido um roteiro que se inicia com a introdução pelo professor da temática do seminário. A partir daí, o professor chama o grupo que está responsável pela apresentação do seminário. Na sequência, o coordenador do grupo apresenta a dinâmica escolhida pelos participantes para a realização do seminário e também faz uma breve introdução para a localização do tema do seminário no desenvolvimento da temática geral dos seminários anteriores. É feita, então, a execução do seminário pelos participantes conforme a dinâmica definida pelo grupo. Na sequência, é feita a apresentação das conclusões da discussão e reflexão do grupo sobre a temática. Posteriormente, abre-se o debate sobre a temática em plenário. E, finalizando, há então a síntese final, que pode ser feita tanto pelo coordenador do grupo quanto pelo professor. Tecemos então algumas considerações finais. Primeiramente, é importante frisar que essas orientações são para os seminários realizados com fins didáticos dentro da programação de um curso ou de uma disciplina. Nesse tipo de seminário, o professor atua apenas como supervisor e observador dos trabalhos. Cabe ao coordenador do grupo entregar ao professor o texto-roteiro sobre o tema desenvolvido pelo grupo no seminário acadêmico. Esta apresentação tomou por base o livro Diretrizes para a Realização de um Seminário, do autor Antônio Joaquim Severino. Muito obrigada e fica aqui o meu contato.